terceira etapa da resolução de problemas. A partir do momento que entendemos o problema, que foi a primeira parte, a partir do momento que decidimos qual vai ser o plano de resolução do problema, nós vamos agora executar o plano. O Polia, ele comenta que essa parte de pensar um plano de resolução é uma coisa um pouco complicada. Afinal, o aluno às vezes não tem a maturidade matemática suficiente para poder saber como é que resolve exatamente um problema. Mas como ele mesmo diz, a resolução de problemas requer prática. Então, problemas anteriores, soluções anteriores é que fazem com que o plano seja bem estabelecido. Então, nesse caso, você tem o plano estabelecido, está na hora de trabalhar, está na hora de resolver. Não tem que preocupar muito com a questão do erro. Erro é comum, acontece muito. Então, o aluno vai tentar, vai errar, vai refazer as contas. No nosso caso, voltando ao exemplo, nós temos o seguinte: nós já definimos que a área é igual ao produto das dimensões. Então, a área é igual a x vezes y. E nós já temos também a minha condição, que era o perímetro com valor fixo. Perímetro igual a 2 vezes x mais 2 vezes y. Nesse caso, nós vamos agora para o quadro para poder apresentar a resolução matemática desse problema. Bom, pessoal, está na hora agora de fazer na prática a execução do plano. Então, só para lembrar, a primeira coisa que nós precisamos fazer seria você, como professor, dividir os alunos em grupo para que trabalhe o problema, ou, se achar interessante, que fique individualmente cada um na sua carteira. Nesse caso, vamos tirar primeiro a função A igual a x vezes y. Lembrando que A é a área do nosso retângulo e x e y são as dimensões que eu estou procurando. Além da função, que é a função que eu gostaria de ter o máximo, também preciso da minha condição. Lembrando que a condição é P igual a 2x mais 2y, onde P é o perímetro do meu retângulo. A priori, o aluno já trabalhou com retângulo e sabe que o perímetro é 2 vezes uma das dimensões mais 2 vezes a outra. Nesse caso, você pode deixar o aluno trabalhar normalmente sozinho. Não é interessante você ficar influenciando. A única coisa que você pode fazer ou deva fazer é dar a sugestão de, lembrando que P, perímetro, é constante, as variáveis x e y estão na forma de equação. Então, peça que o aluno isole uma letra em função da outra. No nosso caso, poderíamos isolar a variável y. 2y igual a p menos 2x. Ou seja, y igual a p menos 2x sobre 2. Então, encontramos y em função de x. Nesse momento, o aluno tem que ser capaz de reescrever
a função área como função apenas de x, ou seja, A é igual a x vezes P menos 2x sobre 2. Nesse caso, a partir do momento em que a área é igual a x vezes esse parênteses, podemos fazer a distributiva e chegar à seguinte expressão: A de x igual a menos x ao quadrado mais px sobre 2. Então, essa função área é a função que eu gostaria de encontrar o máximo. Agora vai chegar o momento em que o aluno precisa de você, professor. Então, a pergunta é: se você já deu a matéria de função quadrática, nesse momento você falará com seu aluno que precisa recordar as funções, saber vértice, saber tipo de função. Nesse caso, o aluno pode perceber que isso é uma função quadrática côncava para baixo devido ao negativo. Então, o aluno sabe que a minha fórmula será do tipo assim. O objetivo para achar a maior área será esse ponto, o ponto de vértice. Então, o aluno, a priori, já sabe como se calcular o vértice da minha função quadrática. Nesse caso, o vértice é menos b sobre 2a, que no nosso caso, o b seria essa expressão e o a menos 1. Nessa nossa fórmula quadrática não tem o c. Então, nesse caso, ficaria menos p sobre 2 dividido por menos 2, que dá p sobre 4. Bom, com o cálculo do vértice, na verdade, o que nós calculamos é o valor da dimensão x. Nesse caso, x igual a p sobre 4. Falta calcular a outra dimensão. Lembrando que você tem duas opções de calcular. Ou você volta na condição inicial, ou você volta no valor de y que foi colocado em função de x. Aí o aluno escolhe o caminho a percorrer. Vamos voltar na condição inicial. P igual a 2x mais 2y. Substituindo x nessa expressão, eu tenho P igual a P sobre 2 mais 2y. Ou seja, 2y é igual a P menos P sobre 2. Daí, 2y igual a P sobre 2, y igual a P sobre 4. Conseguimos, então, achar o valor de x e achar o valor de y. No nosso caso, o valor de x e de y deu igual. Mas enfatize para o aluno que nesse problema deu igual. Poderia ter um outro problema em que os valores são diferentes.
Uma observação, prezado aluno, que é importante que você enfatize com o aluno é o seguinte: pode acontecer do aluno não ter aprendido função quadrática. Então, uma outra maneira de resolver o problema é o seguinte: você tem a expressão de ax igual a menos x ao quadrado mais px sobre 2. O aluno tem que perceber que, para se encontrar o valor máximo, seria uma maneira completar quadrado. Lembrando para o aluno de binômio de Newton. Mesmo que o aluno não lembre de função quadrática, binômio de Newton ele já teria estudado. Então podemos reescrever a de x usando o binômio, sendo ax igual a menos x menos p sobre 4 ao quadrado menos p ao quadrado sobre 16. Então, olha bem, completando o quadrado, lembrando do binômio de Newton, primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o segundo ao quadrado, você tem essa nova expressão para a área. E aí o aluno perceberá que esse primeiro parênteses ao quadrado é um termo sempre negativo, por causa do menos. Então, o valor máximo ocorrerá quando esse parênteses for zero. Então, é uma outra maneira de se resolver o nosso problema usando a teoria de binômio. E aí, finalmente, esse parênteses sendo zero, concluo que x é p sobre 4, que é exatamente pelo outro método nós encontramos. Espero ter sido claro com essa resolução. Então, vamos para nossa quarta etapa.